Seja bem-vinda, bem-vindo ao Supremo na Semana. Esse é o episódio 146. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e estamos com mais um resumo dos principais acontecimentos aqui na Suprema Corte nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o julgamento das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, da revista Íntima em Presídios, e sobre a denúncia enviada pela PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos em uma tentativa de golpe de Estado. Estão aqui comigo hoje o Mauro e a Gi. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. E aqui, com a Mariana e com o Mauro, eu vou explicar para vocês os detalhes dos processos que foram submetidos ao plenário do Supremo Tribunal Federal durante esta semana e também dos detalhes sobre o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente da República e mais 7 acusados. A partir de agora, ele sai daquela posição de acusado e passa a ocupar a posição de réu neste processo. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e com a Mari, vou falar das decisões do Supremo dessa semana para você. Então vamos lá, começar. Na quarta-feira, teve decisão do plenário sobre as taxas estaduais cobradas para prevenção e combate a incêndios. A gente começou a falar desse julgamento no episódio da semana passada, e agora essa semana, dia 26, tivemos a resolução. E, em maioria, os ministros votaram pela constitucionalidade da cobrança desses serviços do Corpo de Bombeiros e, em concordância com os relatores, os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Aqui eu mencionei 2 relatores porque foram analisados 3 casos sobre o mesmo tema, não é isso? Isso, são 2 ADPFs e uma repercussão geral, né? Um recurso extraordinário com repercussão geral. São 3 casos, mas todos versando sobre essa questão, né? Leis estaduais que instituem taxas de incêndio, como se chama, né? E também taxa de inspeção veicular, taxa de certidão, no caso do Rio de Janeiro. Você mencionou os estados, né? Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Em 2 casos havia também a questão de taxa para inspeção veicular e a questão de certidões, acho que no Rio de Janeiro. Né? Mas isso, nos 3 casos tinha a questão da taxa de incêndio, que se chama, né? Taxa de prevenção e extinção de incêndio, né? Pelo Corpo de Bombeiros. E aí os ministros, então, né, voltaram a analisar o caso. O ministro Toffoli já tinha votado, o relator do recurso extraordinário, pela constitucionalidade de taxas estaduais, né? Importante a gente deixar claro que o Corpo de Bombeiros é uma entidade do Estado. Do Estado. É isso? E aí, considerando que a taxa estadual pode ser fixada, então, pelo Estado. Então, Mauro, são leis estaduais. Então, uma vitória para o Corpo de Bombeiros dos estados, porque eles compõem aí a segurança pública de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal. E a discussão girava, olha, por ser serviço de segurança pública, será que qualquer coisa que venha ali assegurar a manutenção desse serviço não deveria ser feito por imposto? Esse, inclusive, foi o entendimento do ministro Dino e da ministra Carmen Lúcia. Divergiram. Uhum. Mas o que prevaleceu, e a tese foi firmada, exatamente em cima da possibilidade, sim, de órgãos da segurança pública poderem, na verdade, instituir essas taxas. O recurso extraordinário e as 2 ADPFs tratou especificamente de taxa de incêndio, ou seja, muito mais vinculada à atuação do Corpo de Bombeiros no âmbito dos estados. E entenderam que é possível, no âmbito de certas atividades que são prestadas, você ter hipóteses em que você consegue identificar, individualizar a prestação do serviço que será feito. Como, por exemplo, o fato de você ir fazer uma inspeção específica num determinado comércio é diferente da inspeção que você tem de segurança relacionada a incêndio num parque da cidade, por exemplo, num outro ambiente que você não consegue identificar, em que todos seriam beneficiados. Então, eles reconheceram que serviços específicos do Corpo de Bombeiros podem ser taxados, né? Alguns estados já tinham essas taxas, o Mauro acabou de mencionar, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também o Rio de Janeiro, e a partir daí, embora não tenha sido um julgamento por unanimidade, foi por maioria,
O ministro Alexandre de Moraes também fez ali uma observação em relação à possibilidade de taxa para a inspeção veicular, porque ele entendia o seguinte, olha, se criaram uma atividade para o Corpo de Bombeiros, eles também deveriam, então, ser remunerados por esse serviço. Uma atividade diferente da atividade fim dos bombeiros normal, né? Exatamente. E com essa decisão, o Supremo fixou uma tese de repercussão geral, que ficou da seguinte maneira: são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial, ou seja, quando o Estado coloca à disposição do contribuinte, dos serviços prestados, serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. E eu achei interessante o ministro Toffoli, quando vota, que ele fala que as taxas devem ser cobradas com base em critérios técnicos, ou seja, principalmente os imóveis com relação ao seu tamanho e à localização. Né? Então, sim, tem que ter uma proporcionalidade na cobrança dessa Isso é em respeito à capacidade taxa contributiva, né? Exato, exato. E outro ponto importante é que, com relação às certidões no Rio de Janeiro e à inspeção veicular, a decisão vale daqui para frente. Sim. Elas não foram consideradas constitucionais, mas a decisão vale daqui para frente. O que já ficou para trás continua como está, e a constitucionalidade, então, das taxas é confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento encerrado. Isso. E em relação a essas certidões, o fundamento foi de que a própria Constituição Federal traz a gratuidade de expedição de certidões quando é para esclarecimento ali de situações relacionadas à própria pessoa. Então, quando a lei estabelece a cobrança para a emissão dessa certidão, a cobrança da taxa, ela está indo contra o texto constitucional. A previsão dessa possibilidade, né, dessa garantia da gratuidade na Constituição Federal é como se fosse uma imunidade de tributária em relação a esses serviços prestados. Perfeito. É isso. Então, continuando sobre o plenário, na sessão da quinta-feira, dia 27, houve julgamento sobre a revista íntima em presídios. O relator desse caso é o ministro Edson Fachin, que na sessão reafirmou o voto dele pela inconstitucionalidade da prática da revista íntima, por ele entender que ela causa uma situação vexatória que é incompatível com o direito da dignidade humana. Nesse voto, o ministro Edson Fachin já considerou algumas sugestões de outros ministros, né? É isso, ele já tinha votado, né, propondo uma tese que tem como base a manifestação dele pela inconstitucionalidade, por ser vexatório, esse tipo de revista íntima, em que há essa invasividade, principalmente na mulher, com revista de orifícios, como eles dizem, como eles explicaram, né? Então, ele já considerava isso, mas ele, né, do voto que ele já tinha apresentado, ele juntou algumas sugestões dos outros ministros e trouxe já um pouco ajustada essa proposta de tese dele, né, e ele incluiu aí, então, um período de transição, né, enquanto os estados não comprarem máquina de raio-x, scanner corporal e tudo isso, nesse período de transição vai ser possível fazer essa forma de revista íntima, mas uma série de critérios, né, Sim. a serem observados pelos estados para que se possa fazer esse tipo de revista. Sim, ele trouxe assim, ele aprimorou realmente muito mais a primeira versão da tese apresentada e acolheu ali, vários ministros fizeram ponderamentos importantíssimos, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dino, o ministro Cristiano Zanin, e inclusive esse foi o motivo da suspensão da sessão, para que, assim como tem sido uma prática, para que o Supremo possa estabelecer uma tese, e você consegue ver a preocupação da Suprema Corte, porque ele pensa até mesmo no orçamento público, em questões práticas, assim, envolvendo adolescentes, envolvendo pessoas com deficiência, nos casos de exceção, como que vai ser essa exceção. Então, todas essas preocupações é para formatar, né, uma tese que vai ser seguida pelos demais tribunais das instâncias e também pela administração pública, a fim de orientar o trabalho dos agentes penitenciários ali da área de segurança pública, porque nós estamos diante aqui, tanto falando de segurança pública, porque é importante que haja essa segurança e esse tipo um mínimo de revista, porque são vários os tipos de revistas, sim. né? Então, assim, todos os ministros concordaram até agora que a revista humilhatória, aquela que é humilhante, vexatória, ela não deve acontecer em hipótese alguma.
mas há algumas sugestões ainda em relação a esta tese para poder definir aí, dar exatamente critérios mais objetivos, a fim de orientar também as pessoas sobre quais são as metodologias, né, os protocolos que devem ser seguidos para o ingresso dentro dos presídios. Presídio é um lugar em que as pessoas que estão lá já sofrem inúmeras sequelas do nosso sistema penitenciário, que é cheio de mazelas, e as famílias acabam também se submetendo a essas situações constantemente. Então, dentro da tese do ministro Edson Fachin, inicialmente ele entendia que nenhuma revista íntima seria possível. Já o ministro Alexandre de Moraes acredita que situações excepcionais, desde que haja consentimento, devem ser feitas, elas poderiam ser feitas, e o ministro Dino também acrescentou que, na hipótese, né, excepcional, quem deve fazer essas revistas seriam profissionais de saúde, e é nesse diálogo que essa tese tem sido da construída. Pessoa que será exatamente, isso, observar, né? tomar cuidado com todas essas coisas. Houve também, o ministro Flávio Dino, ele trouxe um importante complemento, dizendo que não só recursos do Ministério da Justiça, mas também os fundos dos estados direcionados, né, para poder trabalhar e melhorar a estrutura das penitenciárias. Então, a responsabilidade para a aquisição ou locação de scanner, de raio-x, de detector de metais, que são essas técnicas que devem ser priorizadas, é uma responsabilidade conjunta, tanto do ente federal quanto do ente estadual. Outra coisa, colocou também que a necessidade de ter planejamento financeiro e administrativo para isso. O ministro Alexandre de Moraes entende que as regras excepcionais, elas não devem prevalecer apenas no regime de transição, elas devem ser fixas, né, no sentido de que não é possível usar técnicas que expõem a pessoa a situações degradantes, mas em cada caso concreto, o juiz poderá verificar se aquele caso vai ser uma hipótese de prova ilícita ou não, porque a grande discussão gira em torno disso, né? É claro que ninguém admite alguém ser tratado de forma desumana, mas e aquelas provas que são produzidas no momento desta revista? Elas podem realmente ensejar a instauração de processo crime ou não? Essa é a discussão da prova ilícita. Esse é o caso concreto, inclusive, né? Uma mulher acusada de tráfico de drogas porque ela levava 96 gramas de maconha no corpo para entregar ao irmão que estava preso no Presídio Central de Porto Alegre. Ela foi absolvida porque a prova foi considerada ilícita porque obtida dessa forma. Sim. E aí, só para... a gente não explicou, acho que dessa vez... o que é essa revista íntima, né? Principalmente mulheres, como é o caso concreto, que vão entrar no presídio para visitar marido, pai, irmão, filho, né? E aí para fazer visita, ou visita íntima a maridos, namorados, ou visita social. Né? E aí, diante de algo, né, de suspeitas, presídios fazem essas visitas com desnudamento, principalmente de mulher, com verificação de espelho, cavidades, né? Manda agachamento, fazer movimento. Então, colocação assim, de espelho. E aí, isso está sendo... para as pessoas saltarem. Isso, fazer movimento. Então, assim, isso é considerado, né, é chamado de vexatório para quem está passando por esse tipo de revista. E é isso que está sendo discutido aqui. Sim, né? e o ministro Edson Fachin, ele trouxe dados importantes, falando exatamente da possibilidade, né, dessas revistas, em que vários estados já aboliram completamente essas revistas feitas desta maneira, essa revista íntima. O Distrito Federal é um deles. Em São Paulo também não tem mais esse tipo de prática, mas a gente, infelizmente, ainda tem Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e tem também mais um que é o Paraná, estado do Paraná. E não há nenhuma outra regra proibindo a prática, né, da visita da revista íntima. O ministro Alexandre de Moraes também trouxe um dado muito importante para a análise dos ministros, que é a quantidade de pessoas cadastradas para a realização da visita. Mais de 470 mil pessoas, né, estão cadastradas para a realização dessas visitas, e elas se submetem a essas visitas periodicamente. E quando você acaba trazendo uma situação desta, né, para a família, além de você inverter o princípio da presunção de inocência, você também estigmatiza a família do preso por compreender que eles estariam aí
necessariamente, né, porque quando você coloca isso como uma obrigação, você não está atuando apenas nas hipóteses de suspeita, você está colocando a regra da revista íntima para todos indistintamente. Então, é nesse sentido que o julgamento tem encaminhado. O ministro mencionou que é provável que ele volte na próxima semana. É isso. Então, vamos aguardar. E agora, acredito que o grande destaque dessa semana, vamos falar... que o Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado. Isso significa que eles se tornarão réus e vão responder a um processo criminal. A decisão foi da primeira turma do STF, que analisou as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e entendeu que há indícios suficientes para seguir com a ação. Essa análise aconteceu em 3 sessões da primeira turma, e aí eu queria trazer aqui, né, para conhecimento de todos, que as sessões das turmas acontecem regularmente nas terças-feiras, às 14h, às 14 horas. Mas, para a análise dessa denúncia, a primeira turma do STF utilizou de mais 2 sessões extraordinárias, que aconteceram nas manhãs, às 9 da manhã, da terça-feira do dia 25, e também da quarta-feira, dia 26, que foi quando concluíram o recebimento dessa denúncia. Os ministros que compõem a primeira turma são Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. E agora eu queria que vocês explicassem melhor como se deu esse julgamento e quais vão ser os próximos passos a partir de agora. É isso, o julgamento, né, tem 3 sessões, como você comentou bem, né, o julgamento sempre no recebimento de denúncia e numa ação penal, numa condenação, os ministros têm que fundamentar bem o voto, principalmente o relator, né, para você abrir um processo criminal, que é algo que pesa contra as pessoas, os ministros sempre citam isso, ter um processo penal contra si, contra você mesmo, é uma coisa que pesa muito, então para ser aberta essa ação penal tem que ser muito bem fundamentada, não pode ser uma coisa sem fundamento, sem crime, sem indícios mínimos, por isso que eles dizem, né? O ministro Alexandre de Moraes, o relator, demonstrou que haveria indícios mais do que mínimos, não são indícios mínimos, sabe, coisa assim que, pode ser, não, há indícios de que essas pessoas cometeram os crimes que a Procuradoria-Geral apontou na denúncia, então, por isso, no julgamento longo, as defesas tiveram direito a se manifestar, o Procurador-Geral apresentou a sua denúncia, né, defendeu a sua denúncia, e as defesas dos acusados apresentaram as defesas. Então, assim, todos os passos de um julgamento previsto no regimento interno do Supremo, previsto na lei que cuida da tramitação desses processos nos tribunais superiores e no Supremo, todos seguidos nesse julgamento. Todos seguidos. Foi um procedimento que tem que ser observado, tanto no âmbito da Constituição Federal também, que a gente não pode deixar de mencionar. Então, tanto é que a gente teve um momento inicial onde, antes de decidir propriamente sobre o recebimento ou rejeição da denúncia, todas as preliminares que foram arguidas, elas foram pontuadas item por item. Então, teve uma dessas 3 sessões, ela ficou basicamente focada, né, na análise das preliminares. Todas elas foram rejeitadas, né, e nós tivemos, então, alguns pontos que a gente poderia tocar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tese. Importante essa divisão em primeiro analisar as preliminares e só então partir para a análise de mérito, porque alguma das preliminares pode ser que inviabilize a continuidade do julgamento. Por isso que elas são preliminares e são julgadas antes, não é isso? Sim, exatamente. Tivemos também uma questão de ordem que foi levantada. Essas questões, seja de ordem ou questões preliminares, elas devem acontecer e devem ser analisadas antes de prosseguir na próxima fase, porque a depender da decisão, ela pode até alterar ali a competência, por exemplo, do órgão que seria o designado para fazer a análise do recebimento ou rejeição da denúncia. Então, foram várias questões. A questão de ordem que foi apresentada, por exemplo, no dia em que os ministros marcaram para analisar as preliminares, foi a necessidade de se ouvir, isso foi um requerimento do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, da sustentação oral do colaborador, Mauro Cid, do advogado dele, ser ouvida em primeiro lugar e só depois as outras sustentações orais. E aí os ministros rejeitaram essa questão de ordem, esse foi o primeiro ponto, inclusive, na sessão, e depois começaram a pontuar as preliminares.
ministro Alexandre de Moraes destacou que desde o acontecimento, né, dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, já se tem mais de 1.474 ações tramitando no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo, por diversas vezes, já decidiu que a competência é agora das turmas. Nós tivemos uma alteração regimental em 2023, alguns réus, inclusive, eles chegaram a ser julgados no plenário, mas com essa alteração regimental, a competência é da turma. E o ministro Alexandre de Moraes acabou sendo o ministro prevento, porque ele foi o primeiro a receber, né, a receber documentos relatando ali todas os fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Ele já veio como relator de todos esses inquéritos que investigam atos democráticos, fake news, ou seja, tudo isso que acaba sendo ligado à tentativa de golpe de Estado apontado pela PGR, que culminaram, inclusive, nos atos de 8 de janeiro. E as pessoas, às vezes, se questionam, né? Mas por que é o ministro Alexandre de Moraes? Isso. A questão é que há uma regra, né, aqui no Supremo Tribunal Federal, de distribuição aleatória dos processos, né? Então, nessa distribuição aleatória, ele foi o primeiro ministro que tomou conhecimento de todas essas situações, porque eu não me lembro exatamente qual foi o caso que chegou. O inquérito 4781 foi aberto pelo ministro Dias Toffoli em plenário para investigar fake news, e o ministro Alexandre foi designado relator no plenário. E a partir daí, é o que exatamente você está explicando, a partir daí, tudo que chega relacionado vai por prevenção, que vocês chamam no direito. É a prevenção, exatamente. Então, o que nós tivemos, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele colocou, olha, nós temos muitas ações aqui tramitando, o Supremo já debateu sobre essa questão da competência várias vezes, aí teve também uma informação importante falando assim, olha, mas como ele é ex-presidente, e a regra, mesmo com a alteração regimental, ela manda para julgamento das turmas as ações penais em crimes comuns contra deputados, chefes deputados federais e também os senadores. Isso. E também tem algumas pessoas, outras autoridades. Mas a competência do plenário permaneceu para presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. E aí o questionamento era, por que estando diante de um ex-presidente, a competência para analisar a denúncia dele não seria exatamente do plenário e sim da turma? E aí eles explicaram, pelo menos o que prevaleceu no entendimento é de que as regras, né, quando você lê a Constituição Federal, ela estabelece regras que tentam preservar o exercício, né, da própria presidência. O presidente tem que sair, tem que se afastar do cargo por 180 dias, tem que ter uma autorização específica para ele poder ser efetivamente processado perante o Supremo Tribunal Federal, e não há nada no texto que faça menção a ex-presidentes. Então, por esta razão, entenderam que isso também não se aplicaria. Porque a ideia é proteger o presidente em exercício, o exercício, né? da presidência, que ele só seja afastado numa situação muito excepcional, e aí só o plenário para decidir. O presidente em exercício. Acho que isso ficou bem claro, né? Ex-presidente não estaria incluído. Exatamente. E aí eles rejeitaram essa preliminar também e questionaram o porquê do fatiamento. A gente tem uma denúncia, várias denúncias apresentadas pelo Procurador-Geral da República, e elas foram fatiadas, né? Que é, como a gente fala, divididas em núcleos. E o Supremo que nós tivemos durante esta semana foi o recebimento da denúncia apresentada em relação a um núcleo. O primeiro núcleo. Nesse núcleo, nós temos 8 acusados, e eles são acusados da prática de 5 crimes. Então, houve um cuidado muito grande do ministro Alexandre de Moraes em passar demonstrando, né, em cada item da acusação, quais as supostas condutas que teriam sido praticadas e que fundamentaram o voto dele de recebimento daquela denúncia. Então, ele foi pontuando, olha, tem uma informação específica sobre esse acusado, e foi por isso que eu entendo que ela preenche pelo menos os requisitos mínimos para ser aceita, né? Ele individualizou as condutas, ele mostrou que cada indícios, teria feito, né, nessa organização criminosa. Exatamente, porque, na verdade, se você for ver,
os fatos eles aconteceram. Não tem como dizer que aquele fato, aquela tragédia não aconteceu. Então, assim, é meio inquestionável. Ele mesmo apresentou as imagens, é só procurar no próprio Google, você vai ver o tanto de imagem que tem sobre isso. As defesas também lamentaram o ocorrido. Então, o que se exige para o recebimento de uma denúncia é a prova da materialidade do crime. O que isso significa? Prova de que um crime realmente aconteceu. E vários crimes, de fato, aconteceram. Agora, com relação à autoria, eu não preciso ter certeza absoluta. Eu preciso apenas de indícios de autoria. Se ele vai ser considerado culpado ou inocente, é só depois em que o processo penal for instaurado e, ao final, depois do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os ministros vão avaliar e também vão verificar se é caso de absolvição, se é caso de desclassificação, se é caso de condenação, tudo isso de maneira muito individualizada. O mais importante é entender que nós estamos numa nova fase do processo, né? Na verdade, na fase que inicia o processo. Porque até então você tinha a situação na evolução, né? Você tem o suspeito, você tem o investigado, aí você tem o acusado com o oferecimento da denúncia, e depois que essa denúncia é recebida, você passa a ter um réu numa ação penal. A ação penal aqui é pública, ou seja, o Ministério Público, quando toma conhecimento desses fatos, ele é obrigado a agir. Por quê? Porque assim determina a nossa legislação penal. Sendo obrigado a agir, ele precisa ter um acervo mínimo de provas para legitimar a atuação dele. Ele só pode atuar diante da prática de crimes específicos. Então, o inquérito policial, né, que foi conduzido pela Polícia Federal, trouxe esses elementos. Tivemos também a delação, a colaboração premiada do Mauro Cid, tivemos as imagens públicas, depois registros de telefone, a minuta do golpe. Sim. Então, assim, um acervo probatório muito grande. Esse, inclusive, foi um dos questionamentos da defesa. Olha, tudo foi jogado, despejado, a defesa não teve condições. Excesso de documentos menos autos. Excesso de documentos, e que isso dificultava a defesa. E aí o ministro Alexandre colocou, olha, esse excesso de documentos é o mesmo para os ministros, é o mesmo para a Procuradoria-Geral da República, sem contar que é a Procuradoria-Geral da República que tem a missão de provar os fatos que ela traz na denúncia. E na denúncia ela faz acusação de crimes. São crimes graves, são crimes com penas altas, em concurso de pessoas. Então, cabe ao Ministério Público Federal provar essas condutas. E cabe à defesa trazer uma contraprova e pedir perícias complementares, enfim. Toda essa fase, né, de produção de prova será aberta no momento oportuno para que as partes possam sempre contra-argumentar a acusação. A acusação, ela sempre vai falar primeiro no processo, a defesa fala por último, porque ela precisa primeiro saber das imputações. E os ministros entenderam que a denúncia, ela cumpriu os requisitos do Código de Processo Penal. O que o Código traz? A descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias, o tempo, o local, qual foi a conduta, o que motivou, né? Podendo ser juntado até naquele momento as próprias testemunhas. Sim. E a justa causa da ação penal. O que seria a justa causa? É quando você realmente comprova que tem um crime. Um crime aconteceu. Quem tem legitimidade para promover a ação, neste caso, Ministério Público Federal, existe realmente indícios de alguns autores terem praticado esse crime e há viabilidade para uma condenação. Agora, é claro que ninguém pode sofrer uma condenação sem passar por um processo que respeite garantias previstas na Constituição Federal, que é a garantia de ser ouvido. O próximo passo, inclusive, que nós vamos ter é a citação do acusado, dos réus, né, ainda acusados, e depois da citação eles vão ser chamados para o interrogatório, e aí nós temos prazos que serão abertos para tanto o Ministério Público, que é a acusação, quanto a defesa, promover ali as provas que entender devidas, né, provas que serão produzidas
determinadas pelo próprio ministro ou pelo juiz auxiliar que acompanha ali, ele mesmo, às vezes não é o ministro que vai lá interrogar o acusado. Normalmente essa tarefa aqui no Supremo Tribunal Federal, ela é atribuída a juízes auxiliares, que estão aqui exatamente para poder auxiliar. Este processo é um caso de ação penal originária, ou seja, ele inicia e termina no Supremo Tribunal Federal, e isso acontece em razão da prerrogativa de determinados cargos de pessoas que estão envolvidas, né, nessa acusação de atos antidemocráticos, que acabou atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal. É isso, e aí, só para a gente lembrar, então agora o que acontece? Próximo passo, vai ser publicado o acórdão desse julgamento de recebimento de denúncia, e aí então aberta a ação penal quando esses 8 denunciados passam a condição, aí sim, de réu, né, Gi? Isso. Ação penal aberta, eles passam então a ser oficialmente, vamos colocar assim, réus perante o Supremo Tribunal Federal, e aí vem então todo esse andamento que a gente estava explicando para a gente, né, em que aí eles são ouvidas as defesas, né, feita a instrução processual do caso, até que o ministro, então, depois ouça as alegações finais, o ministro de acusação e de defesa também, e aí prepare o voto para levar para uma nova sessão de julgamentos, aí sim, para, como a gente explicou, para absolvição ou condenação, e aí com um prazo maior, inclusive, para as defesas falarem, para o procurador também falar, né, aí eles precisam em razão da quantidade de pessoas, né? E a defesa tem 1 hora, se não me engano, cada réu tem direito a 1 hora de fala. Então aí vamos colocar aí que a gente já pode pensar em 8 horas mais ou menos de defesa se manifestando, mas o procurador deve ter um período talvez maior um pouco pela quantidade de réus. Então, uma sessão que costuma também ser bem longa. E o ministro Fux, ele trouxe também uma observação importante, que foi no seguinte sentido: olha, pode até para que eu possa formar a minha análise como julgador, eu preciso que isso siga adiante, para que, ao final de todos esses elementos probatórios, eu possa efetivamente me pronunciar sobre o mérito dessa análise. E ele disse isso porque, na visão do ministro, né, e de praticamente todos que se manifestaram, os requisitos, que são requisitos muito objetivos, foram todos cumpridos. Não haveria ali nenhuma hipótese de uma absolvição sumária, nenhuma hipótese que determinasse o arquivamento imediato daquela petição. E nenhuma condenação antecipada. Nenhuma condenação antecipada. É isso que o ministro Fux está falando. No final eu vou me manifestar. Exatamente. Interessante isso. E ele até mencionou, assim, questionou um pouco a questão. Tem gente que entende que não é tentativa de golpe, que a tentativa não poderia ser considerada crime, enfim. Alguns questionamentos a gente sabe que ainda vão surgir, né? E que da importância de se ter, portanto, ultrapassado essa fase, possibilidade de aprofundar um pouco mais, né, nessas provas, porque antes as provas não foram produzidas com todo esse cuidado de contraditória e ampla defesa. A Polícia Federal, ela é a polícia judiciária, mas ela atua dentro do seu caráter ali mais inquisitorial, inquisitivo. Não tem, embora o advogado possa ter acesso, mas não é o acesso que se tem da mesma forma que se tem quando você tem um processo penal instaurado. E o ministro Alexandre de Moraes chegou a destacar, olha, a defesa ela tem que se defender dos fatos. A questão da tipificação jurídica, se vier no futuro, ela pode sofrer algum tipo de ajuste, mas os fatos estão aqui. E, nesse sentido, todos entenderam que há elementos suficientes para, neste momento, abrir, né, a ação penal, promover aí a abertura dessa ação penal contra essas pessoas que foram acusadas pelo Ministério Público Federal. É isso. Então, vamos aguardar. A gente vai ter bastante coisa para falar nos próximos episódios sobre esse caso. Certeza. Mas e para a próxima semana? O que a gente tem em pauta? Na próxima semana, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, comentou, quando tratava do caso das revistas íntimas, que tentaria trazer o caso na quarta-feira, retomar o julgamento, né, eles ajustando aí essa tese apresentada pelo ministro Edson Fachin, com os ajustes dos demais ministros. E na quinta-feira, então, a DPF 635, famosa, 635, a DPF das favelas, foi na pauta de quinta-feira, julgamento, né? Extremamente importante, muito aguardado, né? Desde 2019, salvo engano, que o ministro Edson Fachin tem determinado providências, visando realmente diminuir a letalidade policial no Rio de Janeiro, que é uma questão
muito preocupante realmente, né? Pelo que a gente acaba observando aí no dia a dia. E como você comentou da revista íntima, é um tema muito sensível, muito complexo, e os ministros querem chegar numa decisão conjunta, abrangente, que possa atender muito bem essa situação, que vai servir de parâmetro para outros estados, claro. com certeza. Com certeza. Então, até assim, era um caso que estava previsto para vir para essa semana, para ser analisado essa semana, mas por conta desse julgamento na primeira turma, que se estendeu, os ministros não puderam se reunir para fazer esses ajustes finais, né? Então, e a gente viu que são ajustes muito pontuais, importantes ali. E o próprio ministro Edson Fachin, mais uma vez, eu gosto muito quando eles usam essa expressão, né? Porque eu acho que a pessoa consegue visualizar a decisão tomada a 22 mãos, porque todos ali trabalhando na melhor tese possível. O Supremo buscando uma solução realmente consensual em todos os ministros. E uma última coisa para a gente lembrar sobre ainda o golpe de Estado, né, a tentativa de golpe de Estado. Esse foi o núcleo 1, como a Gi comentou, né, foi julgado agora, recebida a denúncia. A gente já tem marcado o julgamento do núcleo 2, 3 e 4, para datas que vão agora no final de abril a maio. Tá? Então, já tem mais 3 núcleos, são 5 ou 6 núcleos que foram apresentadas denúncias, são 5 denúncias, então elas vão sendo julgadas. Total de 34, né, pessoas. 34 pessoas que estão sendo denunciadas, então já estão marcadas os próximos 3 núcleos para recebimento, também julgamento para recebimento da denúncia. Então temos 2 pautas, pelo menos de plenários, super importantes já para a semana que vem, e a gente vai trazer para cá. E então ficamos por aqui. Obrigada, Mauro, obrigada, Gi. É claro, muito obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Lembrando, se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, escreva para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os outros estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.